No vídeo de hoje, Carlo Ancelotti do camarote do Carnaval. Mas como assim? Como assim o técnico da seleção brasileira no Carnaval, nesta festa? Vamos dar a minha opinião, porque tudo vira polêmica, então virou uma grande polêmica esse assunto nas últimas horas, não é verdade? Então vamos lá. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Boa terça-feira de carnaval para você que vai aproveitar o carnaval, mas com juízo. Para você que está trabalhando, tô aqui te fazendo companhia, que você tenha um ótimo dia. Para você que está só descansando, relaxando, viajando, tamo junto. E você que vai treinar, aproveita, a academia está mais vazia, tá lindo. Daqui a pouquinho irei com a família. Faça isso, cuide de você. E pelos seus, você também está fazendo isso. Muito bem. Carlo Ancelotti esteve nos camarotes de Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro, curtindo o carnaval. Ele está sendo patrocinado pela cervejaria, pela Brahma, e aí essa maratona nos camarotes faz parte da campanha de publicidade com essa empresa de bebidas. Então, sexta-feira ele viu lá o Barrondina em Salvador, teve lá o Léo Santana pedido pelo Neymar na seleção brasileira, convocado, Belmarques, aquela coisa toda. Em São Paulo ele estava acompanhado do Denilson nos desfiles do AMB e do Rio de Janeiro tinha lá Ronaldo Fenômeno, passando do carro alegórico, dando tchauzinho e tal. Muito bem. E aí isso gerou, como qualquer assunto hoje gera, né? Uma onda de comentários, de repercussão, alguns comentários lúcidos, outros exagerados, né? Algumas pessoas de quem eu gosto indo numa linha que eu não concordo e outras eu entendendo. Então, vamos lá, eu vou dar meus 2 dedinhos de opinião, meus 2 centavos de opinião, né? Não que sirva para muita coisa, mas enfim, quem está aqui todo dia almoçando comigo é porque gosta de ouvir o que a gente fala, concordando ou discordando. Então, vamos lá. Não acho nada problemático. Vamos primeiro separar o capítulo patrocínio, cervejaria, etc. Vamos falar da presença, independentemente do espaço, da presença do técnico da seleção brasileira numa festa tão popular como é o Carnaval. Eu não vejo problema algum. Pelo contrário, acho que é uma oportunidade de conexão muito forte com a cultura do país onde ele está trabalhando agora. Um país que ele não conhecia, né? Conhecia de maneira muito distante. Então, viver o Brasil também passa por participar um pouco, conhecer um pouco mais das nossas tradições. E o Carnaval, você gostando ou não, eu já gostei mais até do Carnaval, ainda gosto muito, né, dos desfiles de escola de samba, por exemplo, apesar de ficar extremamente incomodado com algumas ofensas, como, por exemplo, nesse ano no Carnaval, os conservadores, os evangélicos foram desnecessariamente ironizados. E eu não gosto disso, eu não acho isso nada legal, não acho isso nada construtivo. A gente só vive em um ambiente de divisão, cara. Sapucaí, Carnaval, era um ambiente ali de união, no máximo era uma zoeira da Mangueira com a Beija-Flor, com a Portela, do Camisa Verde e Branco com o Vai-Vai, agora não, agora virou até guerra política, guerra religiosa, é uma loucura o que virou, que as coisas viraram hoje. Mas voltando, gostando ou não do Carnaval, você há de convir que é uma manifestação cultural muito forte no país, né? Faz parte da tradição do Brasil. Então chega um estrangeiro aqui, quero viver um pouco, né? O que esse país vive, eu quero conhecer, até para saber se eu vou gostar ou não. Então, vou lá, vou matar minha curiosidade. Problema algum. Pelo contrário, eu acho até um gesto simpático. O cara não tá aqui, não, o cara se preocupou desde que chegou em aprender o idioma, rapidamente, fazendo um puta do esforço nas coletivas para responder em português, às vezes misturando com o espanhol. O cara já chegou, já vai conhecendo um pouco da nossa cultura. O que tem de mal nisso? Pelo contrário, eu acho virtuoso da parte do Ancelotti. Então, esse é o primeiro ponto. Não vejo problema algum. Segundo ponto, sobre estar no camarote, outra bola que foi levantada, e eu respeito gente que levantou essa bola, mas eu vou dar a minha opinião, que é contrária a algumas que eu ouvi sobre esse tema. Ao invés de estar no camarote, o técnico da seleção poderia estar acompanhando os jogos do fim de semana dos campeonatos estaduais. Bom, até a Copa do Mundo, nós teremos 18 rodadas de Campeonato Brasileiro, 11 rodadas de campeonatos estaduais, mais Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana. Então, até a Copa, os times brasileiros vão ter jogado, em média, 30, 35 jogos no ano.
não vai ser um fim de semana de carnaval que vai atrapalhar a observação do técnico da seleção brasileira dos jogos do futebol brasileiro. Porque aqui o que não falta é jogo. O que não falta é data preenchida por jogo. Quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, aqui ninguém tem respiro. Então não vai ser, né, o fato do Ancelotti perder, por exemplo, a volta do Neymar no segundo tempo contra o Velo Clube, que vai determinar se o Neymar vai ser convocado ou não. Porque o que vai determinar a convocação do Neymar, ou não, e eu acho que ele não será convocado, o que vai determinar é toda essa linha do tempo. Tudo que vem acontecendo com o Neymar nos últimos tempos e o retorno que começa a ser observado a partir de agora. Vai ser muito mais interessante observar, com certeza, o retorno do Neymar nos jogos do Campeonato Brasileiro. Num Santos e Vasco, por exemplo. É um jogo muito mais rico como teste. Então, não vai ser um fim de semana no camarote da Sapucaí que vai atrapalhar os planos. Até porque, tem outro item aí para a gente adicionar, muito provavelmente, 80% dessa lista está fechada se esse percentual não for maior. Me passa até a impressão de ser maior. Nós estamos há 4 meses da Copa do Mundo, né, galera? A essa altura, os nomes estão na cabeça do técnico da seleção. Claro, com algumas janelas aí de indefinição e tal, como a própria questão do Neymar. Muita gente entende que ainda tem uma chance, eu acho que não tem, mas enfim, o resto da lista já está na cabeça do técnico da seleção. Então, até aqui, não vi problema algum. Vamos falar do patrocínio, vamos falar da empresa, né? Então, o Ancelotti está lá num patrocínio que giraria, eu já vi várias informações aí na casa de milhões, não vou nem entrar nesse mérito, até porque isso não me interessa, né? Dessa cervejaria. Então, muita gente também criticando, poxa, mas o técnico da seleção brasileira fazer publicidade? Bom, então vamos lá. Primeiro ponto, na história da seleção brasileira, já tivemos treinador fazendo publicidade. Já tivemos, né? Para diferentes segmentos, inclusive marca de cerveja. O Filipão teve no camarote antes da Copa do Mundo de 2002, por exemplo. Então, isso não seria um problema. Zagallo fez publicidade e por aí vai. Então, jogadores fazem publicidade. Jogadores hoje no Brasil fazem, no Brasil e no mundo, né? Enfim, muito no Brasil. Jogadores fazem publicidade de casa de apostas. Jogando. Eu acho que tem aí um tema muito mais sensível do que o técnico da seleção brasileira fazer um patrocínio, né, de uma marca que não está diretamente ligada à disputa esportiva. Está ligada ao consumo dos torcedores do lado de fora, a experiência de assistir um jogo de futebol, e muita gente coloca a cerveja como esse componente e tal, mas não interfere, não corre o risco de uma interferência no resultado de um jogo, né? Então, não sei se é um grande problema. Na minha opinião, olhando num primeiro momento, numa primeira análise, qual o problema do técnico da seleção brasileira? Isso em que feriria a liturgia do cargo de técnico da seleção brasileira? Sinceramente, não vejo como um grande problema. Não enxergo dessa forma. Os valores, bom, os valores são bem altos pelo que eu li e eu aceitaria de olho fechado. Eu pegaria metade desse valor. E eu acredito que muita gente que tenha essa visão mais apaixonada, mais raivosa do que fez o Ancelotti, aceitasse o patrocínio também. Acho bem provável, né? Quando tais cifras se oferecessem, ó, você vai ganhar X milhões para botar a camisa da empresa, da marca, e ir para o camarote. Tudo pago, mordomia, comes e bebes, vai ver um espetáculo lindo que são os desfiles das escolas de samba, no AMB, na Sapucaí, uma coisa que eu acho maravilhoso. Pô, a galera pegaria, não sei nem se por metade, por 10% do valor. Por 10% do valor. Boa parte aí pegaria. Opa, fecho fácil. Então também não vejo problema. Sobre a marca em si, o produto em si, nós estamos falando de um produto cuja venda é liberada. Aí é uma discussão ética, cada um tem o seu posicionamento, tem a sua visão, eu respeito. Olhando do ponto de vista legal, o Ancelotti não está promovendo nenhum produto ilícito. Está promovendo uma marca, uma empresa gigantesca do ramo de bebidas que opera no Brasil dentro da lei. Então, sinceramente, estou tentando observar aqui pontos problemáticos nessa história
E não acho. A única coisa que eu acho que pode haver uma discussão é essa questão ética sobre cerveja, bebida alcoólica, etc. Tem influenciadores influenciadores, artistas, enfim, que não aceitam fazer propaganda de bebida alcoólica, por exemplo. E aí é uma questão de cada um. O que não quer dizer que aqueles que aceitam são menos éticos, têm menos caráter, não quer dizer. Né? Por mais que muita gente goste de fazer esse julgamento, porque julgar, apontar o dedo, falar do caráter dos outros hoje virou um vício. Né? Odiar virou um vício, julgar o caráter das pessoas virou um vício. Mas é uma questão de foro íntimo. Tirando essa questão de foro íntimo, então tem gente que vai olhar e vai falar, pô, não gosto. Negócio de cerveja, alcoolismo, etc. Não gosto. Tem gente que vai falar, pô, paciência, não tem problema nenhum, porque a cerveja é algo liberado, você encontra em qualquer supermercado, pode vender. Tirando essa questão, que eu acho que é a única que pode suscitar algum debate mais sensível, no resto eu não vejo problema nenhum. Pelo contrário, acho que ele está ganhando dinheiro, curtindo a vida, né, aproveitando o país, conhecendo mais da cultura do país, né, se integrando mais nesse ambiente do futebol, porque tem um monte de vídeo. Tem o Léo Santana pedindo Neymar, tem o camarada Ocelote, dá-lhe Grêmio. Vai entendendo um pouco das provocações, das rivalidades. Então ele vai ao Rio de Janeiro, ele entende como é que funciona essa rivalidade do Flamengo, que tem a maior torcida do Rio com os outros três. Ele vai a São Paulo, ele entende o que é o sentimento de um Corinthians e Palmeiras, né? Como é que é essa coisa do trio de ferro, São Paulino e tal. É importante também que ele viva isso, né? E sair um pouco dessa bolha, porque ele vive na bolha dele, né? De CBF, né? Enfim. Então, sair um pouquinho disso, viver um pouco mais o país, né? Ouvir as cornetadas e tal, e aproveitar que ele também está numa popularidade alta. Hoje, o técnico da seleção brasileira, ele é bem aceito, ele tem uma boa taxa de avaliação hoje dentro do Brasil. Ele está sendo bem-vindo, está sendo bem recebido aqui no Brasil. Se pediu tanto um técnico estrangeiro. Eu tenho certeza, olha, eu se pudesse eu apostaria dinheiro nisso. Tenho certeza que se saísse a notícia, saiu na Folha de São Paulo, no Globo, saiu a notícia assim, Carlo Ancelotti recusa patrocínio de empresa do Carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo. Eu tenho absoluta certeza que ia ter gente, talvez não seria uma corrente tão numerosa como está sendo agora. Mas com certeza ia ter gente na rede social falando o seguinte, que cara arrogante, que cara antipático, não quer curtir o carnaval, não quer viver a cultura do Brasil. Esses europeus vêm para cá e se acham superiores a todo mundo. Gente, não adianta, você nunca vai agradar. Não tem como. É como eu disse no vídeo de ontem, e eu estou dizendo reiteradamente, algumas pessoas estão viciadas no ódio da internet. O ódio viciou a galera, mas viciou legal. Pegou de um jeito que o cara não vive sem. O cara acorda, aí ele abre a timeline dele, ele já deveria estar pensando assim, bom dia, vou aqui me alimentar da minha dose diária, matinal de ódio. Quem eu vou odiar hoje? De quem eu vou reclamar hoje? É uma pena que as coisas tenham ido para esse lado. Tem coisas que realmente você tem que reclamar, que fazem sentido, que são necessárias, que precisam de um clamor popular. E aí nós estamos juntos. Tem coisa que, sabe, sinceramente, na minha opinião, respeitando todo mundo, mas eu estou dando a minha opinião, eu acho que é gasto desnecessário de energia. Né? Eu também é outra coisa que eu tento levar para a vida e ensinar para os filhos e tal, é falar, olha, temos que escolher a briga que nós vamos comprar. Não dá para comprar todas. Não dá. Tem briga que não vale a pena, tem briga que nem é briga. É uma não briga. E você está lá se engalfinhando e não é nada. Então, sinceramente, nenhum problema, na minha opinião, no que fez o técnico da seleção brasileira. Está vivendo, está curtindo a vida, está ganhando o dinheiro dele e não vai ser isso que vai determinar se o Hexa vem ou não. Não vai ser uma noite ou 2 ou 3 noites de carnaval perdidas que vão determinar se o Brasil vai ganhar a Copa, se o Ancelotti vai fazer a melhor convocação ou se não vai. Né? Não é isso que determina. Enfim, é o que eu penso. O que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários. Uma boa terça-feira para todo mundo. Nos vemos amanhã. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.